Olá, seja bem-vindo à Laje Grande TV, o seu canal esportivo número 1. Bom, fique à vontade para comentar, porque esse canal foi feito para você. Não tem nenhum especialista, jornalista aqui, enfim. É pessoa como você que está em casa assistindo esse canal. Então fique à vontade. E a maneira de você participar é deixando aí seu comentário, comentando aqui comigo se estou certo, se estou errado, dando a sua opinião de quem ganhou, se jogou muito, se jogou pouco. Enfim, a casa é sua, fique à vontade. Segue já o canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade desse canal, tá bom? Seja bem-vindo ao Laje Grande TV. Vamos comentar aqui sobre a rodada 8 do Brasileirão, sobre a 8ª rodada do Brasileirão. É uma rodada bem interessante, tá? Tem muita disputa ali em pontuação, times que estão com a mesma pontuação, um ponto de diferença, um clássico, né? Que é Palmeiras e São Paulo. Enfim, vamos analisar cada partida aqui, ó. Fortaleza e Juventude. Fortaleza está na zona do rebaixamento em 17º, Juventude está em 15º, porém a situação do Fortaleza, ele está ali porque está focado mais na Libertadores, né? Ele quer fazer uma campanha bonita, quer chegar longe, fazer história no Nordeste, né? Como o primeiro time nordestino, quem sabe ir aí para uma final, não é? Então a situação dele está assim, porque está com a cabeça lá. Caso a situação dele se resolva de ser campeão, chegar na final, ou na semifinal, ou nas quartas, ou até mesmo não ir para oitavas de finais, acredito eu que ele saia da zona do rebaixamento, comece a focar no Brasileirão, tá? E remar, né? Remar contra a maré que está remando até agora para trás, né? Ali na zona do rebaixamento. Tem a mesma pontuação que o Juventude, então por isso que é um jogo importante. Acredito que o Fortaleza vença de uns 3-1, tá? 3-1 essa partida. Meu placar é esse: vitória do Fortaleza e 3-1 para o Fortaleza. Vitória e Vasco. O Vitória está na zona do rebaixamento com 6 pontos só, né? Em 7 jogos foram 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas, estando assim na colocação de 18º. Já o Vasco é em 14º com 7 pontos, 1 ponto só de diferença. Para os dois que é cotado ao rebaixamento, essa é aquela partida de quem perder ponto aí vai fazer falta no final, tá? É aquele jogo, ó, te rebaixei a um jogo atrás, naquele primeiro confronto, no primeiro turno. Você não deveria ter perdido para esse time. Enfim, sabemos que sempre tem aqueles confrontos diretos para escapar do rebaixamento. E já na 8ª rodada temos esse confronto, que é Vasco e Vitória. Tá? O Vitória no passado fez uma belíssima campanha, tanto que chegou aí a Sul-Americana, enfim, mas precisa melhorar esse ano, né? Precisa fazer uma gordurinha para quando no final do Brasileirão, quando o time está bem encaixado, ele não sofrer tanto. Então, acredito que dá vitória, tá? Não só porque está jogando em casa, mas pela situação do Vasco nas últimas rodadas. O Vasco perdeu em casa para o Palmeiras na última rodada, perdeu fora de casa de 1-0 para o Cruzeiro, que também é dito como confronto direto ao rebaixamento pelos especialistas. Perdeu, aqui empatou em casa com o Flamengo, um clássico, né? Sabemos que clássico não tem favoritismo. Depois, quando chegar Palmeiras e São Paulo, vamos comentar sobre isso. Perdeu fora de casa para o Ceará 2-1. Eu acho que o Vitória vai fazer o mesmo feito que o Ceará, ganhar de 2-1. Já estou dizendo aqui meu placar. Se você não concorda com esse placar, comenta aí, tá? E Vasco aqui, ó, ganhou do Sport em casa, né? Que também o Sport está numa situação complicada. Mas vemos aqui que o Vasco ele tem mais derrotas, né? Perdeu para o Corinthians. Fora de casa ele não está fazendo uma boa campanha. Então o Vitória tem tudo para arrancar aí uns 3 pontinhos do Vasco.
Temos aqui hoje também Flamengo e Bahia. Bom, não vai ser. Quem pensa que vai ser um jogo fácil para o Flamengo, acredito eu que não vai ser. Lógico, tudo pode acontecer nos 90 minutos, mas não vai ser um jogo fácil. O Bahia é um timezinho chatinho de ganhar, mas aquele negócio, se o Flamengo tiver a liberdade que o Bahia dá para certos times, pode preparar que vai ser uns 3-0, 4-1, essas coisas todas, porque a defesa do Flamengo ela é muito sólida, é a segunda melhor defesa do Brasileirão. Só sofreu 4 gols, diferente do Palmeiras, né, que é a melhor defesa, que só sofreu 3 gols. Porém, o saldo de gol do Flamengo é bem maior, né? O saldo de gol do Flamengo. Então é um time que não é fácil fazer gol, né? E o Bahia tem uma dificuldadezinha de fazer gol, né? Só foram 7, então é uma média de 1 gol por partida, né? Como também a defesa do Bahia não é fácil fazer gol. Por isso que eu disse, se o Bahia vacilar, deixar o Flamengo dominar, acabou-se. Vai ser um saco. Vai ser um saco. Prepare o saco que vai ser um jogo com muito gol. Mirassol e Corinthians. Joga no sábado, né? Mirassol e Corinthians. Mirassol e Corinthians. É uma situação o qual o Mirassol tem de ganhar, porque está na porta, né, ali de entrada para o rebaixamento, dos 4 que caem, né, para a Série B. Então ele é o primeiro a fugir do rebaixamento, é o 16º, porém está com o mesmo ponto que o Fortaleza. Por isso que esses jogos do sábado vai definir muito a tabela lá embaixo, né? O Corinthians tem 10 pontos, tá todo mundo embolado, lógico, é natural para o início de campeonato. Só estamos na 7ª rodada finalizada, agora vai finalizar esse final de semana a 8ª. Então é natural, tá todo mundo ali embolado. Grêmio, meu palpite, né? Não dei o meu palpite aqui. No do Flamengo eu disse, né? Eu acho que é uns 3-0 para o Flamengo. No Mirassol e Corinthians, Mirassol 1-0, surpreendendo, tá bom? Grêmio e Bragantino. O Grêmio está em 13º com 8 pontos e o Bragantino está em primeiro lugar. Bragantino 2-1, tá bom? Bragantino 2-1. No domingo, quando eu subir esse vídeo, tá, pessoal, que eu estou fazendo no sábado, estou aqui revelando isso para vocês. Vocês comentem se eu fui profeta, se eu fui bom no palpite ou não, tá bom? Eu também vou ver esse vídeo e vou comentar com vocês. Mas a rodada é essa. Agora vamos para o dia atual, né? Vamos agora para o domingo, jogo do domingo. Vamos começar com o clássico? Não, vamos deixar para o final, porque o final é interessante. Então acompanhe até o final para a gente debater esse jogo do Palmeiras e São Paulo, que será um jogo incrível. Esse choque rei que vai entrar para a história também, que já vem numa rivalidade muito grande, né? Muito grande. Tem gente até que diz que o rival do Palmeiras hoje em dia não é mais o Corinthians, mesmo tendo perdido a final do Paulista para o Corinthians. O rival hoje do Palmeiras, né, que fica naquele mano a mano, é o São Paulo. E os números dizem isso, né? Os números dizem isso. Então vamos para o Sport e Cruzeiro. Bom, a situação do Sport está lamentável, mas ele teve a troca de técnico agora. Vamos ver se o técnico vai estrear assim, a vitória do Sport, que está precisando muito, né? Não venceu nenhuma, só tem 2 empates e 5 derrotas no Brasileirão. Então, algum momento o Sport tem que deslanchar, né? Tem que evoluir. E contra o Cruzeiro é a oportunidade para isso, tá? Não que o Cruzeiro esteja mal, o Cruzeiro está em 4º colocado, com 4 vitórias, 1 empate e só 2 derrotas, mas é o momento do Sport em casa, que esses times do Nordeste é incrível, é muito difícil perder em casa.
e o que ele tem para ganhar essa oportunidade é essa, tá? O Cruzeiro é um time muito bom, tá? Mas tá tendo uma situação interna ultimamente que pode dificultar, né? Vem de uma vitória em casa contra o Flamengo de 1-0, mas acredito que esse é o momento do Sport ganhar. Então eu vou colocar aqui uns 2-1 Sport. 2-1 Sport. Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro está em 10º colocado. Já o Fluminense, com 13 pontos, está em 5º colocado. É um jogo de disputa equilibrada aqui, que eu acho complicado dar aqui os palpites, tá? No outro dia venham, diga aí se eu acertei ou não os palpites, tá? Volte aqui e comente se eu acertei o palpite. Mas meu palpite para esse jogo de Atlético e Fluminense é 1-1. 1-1. 1-1. Santos e Ceará. Novamente, né? O Ceará bem melhor que o Santos. 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, somando assim 11 pontos. Enquanto o Santos é o penúltimo colocado com apenas 1 vitória e 1 empate e 5 derrotas. Tem a mesma quantidade de derrota que o Sport. Todos os dois não vêm bem, tá? A única diferença é que ele ganhou uma vez, né? E empatou 1, enquanto o Sport não ganhou nenhum, só empatou 2 vezes. A situação do Santos não é nada fácil, tá? Mas é a hora também do Santos, assim como o Sport, ganhar 3 pontos e tentar ficar ali no tumulto, né? Daqueles que tem 7, 8 pontos ali, o Santos, né? Enfim, acredito, como eu falei, é a hora do Santos ganhar. A hora do Santos ganhar é essa, então eu vou apostar na vitória do Santos por 1-0. Por 1-0, vitória do Santos. Vamos ver a situação do Santos em casa e do Ceará, né? O Ceará está jogando fora de casa, vamos ver como o Ceará se comporta fora de casa. Ceará fora de casa teve a derrota contra o Bahia. Fora de casa perdeu por 2-1 para o Juventude. E na primeira rodada empatou com o Bragantino. Então o Ceará é um time que fora de casa perde muito, né? Só teve um empate contra o Bragantino. Por isso é a chance do Santos fazer a diferença, né? O Santos só tem uma vitória e essa vitória foi em casa contra o Atlético, né? O poderosíssimo Atlético. Então é a chance do Santos ganhar agora. Então, palpite do placar seria uns 3-1 para o Santos, para mostrar que vem forte, né? E tentar fugir dessa situação, né? Senão vai ser mais um ano que vai lutar para não ser rebaixado. Botafogo e Internacional. O Botafogo está em 12º colocado, com 8 pontos. Já o Internacional, com 9 pontos, um só ponto de diferença, está em 9º. Porém, os dois têm a mesma quantidade de vitórias, 2 vitórias. A única diferença é que o Inter tem um empate a mais e uma vitória a menos. Uma derrota a menos, desculpa. Enquanto o Botafogo tem 2 empates, 3 derrotas, o Inter tem 3 empates e 2 derrotas. Aqui inverte a situação. Então, mostra-se que é um jogo equilibrado, que vai definir muito de quem está ganhando mais em casa, dessas estatísticas todinhas, do Botafogo fora de casa. Tá bom, tá ruim, tá fazendo seu papel, é um visitante indesejado ou não.
Então, isso é o que vai definir, né? O Internacional é um visitante indesejado ou não? O Botafogo, dentro de casa, está vindo forte, fazendo seu papel? Isso é o que vai definir. Porém, eu aposto aí no empate de 0-0. Um empate de 0-0. Palmeiras e São Paulo. Cara, Palmeiras e São Paulo. Clássico é clássico. Clássico é clássico, já disse, não tem favoritismo, mas nós sabemos como está o Palmeiras no Brasileirão. Palmeiras no Brasileirão só tem uma derrota, né? Só tem uma derrota. 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tem a mesma situação ali que o Bragantino. Já o São Paulo tem 9 pontos, né? Tem 1 vitória, 6 empates e nenhuma derrota. É o time que não perdeu ainda, é o único time que não conhece a derrota no Brasileirão, também mal conhece a vitória, né? 7 jogos é 1 vitória e 6 empates. Mas clássico é clássico. Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa, com a sua torcida lá, é torcida única nos clássicos, então acredito que dê Palmeiras. E acredito, pelo que vem jogando, o time voltou, falando agora do Palmeiras, o time voltou a jogar, a ter brilhantismo, o time está pegando liga novamente, saiu do treinamento do Paulista, né? Que o Paulista parece que estava jogando para treinar, para ver o jogador, como é a situação. E o pacto de Abel Ferreira voltou a funcionar, né? Porque o time dificilmente perde. É líder da Libertadores, é líder do Brasileirão. Então não vai ser um jogo fácil para o São Paulo. Aqui eu acredito que sejam 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras. São Paulo vai conhecer a primeira derrota, tá bom? São Paulo vai conhecer a primeira derrota. Vai ficar em 1 vitória, 6 empates e 1 derrota. Vocês São Paulinos, se acham que eu estou mentindo, comenta aí. Vocês palmeirenses, se acham que eu estou acertando o meu palpite, comenta aí também. Já falei. Aqui é aquela visão de quem está em casa, quem analisa o jogo de uma forma dinâmica e interessante. Então, pessoal, estamos aqui chegando ao final desse vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos, tá bom? Como eu falei, fique à vontade para participar. Aqui o seu comentário é a sua participação, é a sua voz, tá bom? Então, tamo junto, falou, fui!